Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad. E aí, meu povo, tudo bom? Estão escutando? Vamos ver se estão escutando. Estão escutando. Vamos para mais um Reflexionando a Notícia. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre. Acho que o acontecimento da semana é a declaração de Sérgio Moro contra aí o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, nosso presidente, né? E aí eu gostaria aqui de explanar um pouco e discutir um pouco sobre as coisas que aconteceram. Acho que o Freixo tem razão, e a CNN tem razão de que o mais interessante do que ele comentou ali foi exatamente a questão de que falou, você tem 27 lugares e ele só queria a do Rio de Janeiro. Por que essa declaração do Sérgio Moro é a que chama mais atenção? Por que eu acho que o Freixo tem razão de que chama mais atenção e de que eu tô totalmente de acordo com a imprensa nacional? Porque logo antes da declaração, logo antes da declaração de Bolsonaro, do Moro, nós tivemos aí a fala, né? Nós tivemos uma reunião e uma declaração aí do presidente que nomeou como chefe da Polícia Federal justamente o do Rio de Janeiro. Ou seja, e a relação que o Bolsonaro... Eu acho que o que o Bolsonaro falou responde ao que disse o Moro. Justamente, na declaração, quando ele foi se defender, o Bolsonaro disse: eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é onde eu moro. Exatamente. O Rio de Janeiro é onde o presidente mora. É onde o presidente mora. É onde a Marielle foi morta. É onde está sendo o caso da Marielle. Estão investigando. É onde tem milicianos. Onde tem a família de milicianos dele. Então, o que o Bolsonaro fez ali foi contestar e falar, sim, eu fiz isso, e daí? Então, eu acho que ele se queimou totalmente respondendo isso. Eu acho que, não sei se muita gente conseguiu ver, mas quando ele fala isso, quando ele fala, eu peguei do Rio de Janeiro, porque eu sou do Rio de Janeiro? Pois é. Por isso mesmo, né? Então, ele quis do Rio de Janeiro não só por isso, mas porque ele mora lá, porque ele sempre morou lá, porque ele sempre foi de lá. Então, tudo isso mostrou, né? Em vez do Bolsonaro se defender e ter argumentos contra, não, ele só justificou. Então, eu acho que essa parte da investigação vai ser bem analisada, não só analisada pela mídia, mas também pelo órgão responsável. Eu queria também comentar sobre a decisão do TRF de que o Lula aumentou a pena aí do Luiz Inácio Lula da Silva de 12 anos e tantos meses para 17 anos. Eu queria comentar também sobre isso. Eu acho que é importante. Eu acho que a mídia não levou muito e é importante a gente trazer aqui e reflexionar aqui, né? Refletir. Só um momento. Pronto. Então, exatamente isso. Voltando aqui rapidinho. Queria falar sobre exatamente isso. Que o Lula, no caso do sítio de Atibaia, foi julgado, né? A defesa foi lá, fez uma declaração, né? Fez um pedido
para que fosse revisto, né, o caso dele ali. E acabou que aumentou a pena, né? Então aumentaram a pena dele e tudo mais. Eu acho que o julgamento tem que continuar. Eu acho que por mais que eu tenha, né, eu acho que tem que ter investigação. Eu acho que a investigação é muito importante. Ele foi condenado pelo que eu vi na CNN, foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. São duas. Primeiro que são duas coisas que ele antes não havia sido condenado, né? Antigamente ele foi condenado à formação de quadrilha e outras coisas aí que não tinham provas, né? Eu não sei se isso que ele foi condenado agora tem provas. Eu não cheguei a ver. Eu só acho que a justiça brasileira tem que começar a agir com provas. Isso sim. Isso eu tenho. Eu acho que eu também até vi no Ministério Público. Fui recentemente, em janeiro desse ano, no Ministério Público ver um seminário e uma juíza, uma promotora pública fala exatamente isso, de que os promotores têm que começar a agir com base em provas. É uma juíza. Na verdade, uma desembargadora. Tem que agir com base em provas, que é muito importante e ela ainda fala que é muito errado você ganhar uma causa por ter implantado provas ou por ter manipulado, né, provas inconcretas. Tem que ser provas concretas, que é assim que se ganha uma investigação, né? E eu acho que é isso, que toda investigação que está se acontecendo, eu acho que tem-se sim que investigar o Jair Bolsonaro. Eu acho que, certo, que cabe aí ao STF. Eu acho que a questão dele estar aparecendo ao público num momento como esse, que todo mundo tem que ficar em casa, ele tá sempre saindo ao público, não tem justificativa. A justificativa dele foi que estava todo mundo lá. Era um punhado de pessoas e ele saiu lá para cumprimentar sem a bandeira do Brasil. Eu acho que é importante deixar isso. Eu só vi a bandeira acima, a bandeira de Israel e dos Estados Unidos. Eu não vi a bandeira do Brasil levantada. Então, não tem justificativa. Eu acho que no momento que nós estamos passando, o presidente tem que estar no palácio, parado lá, sem sair. Eu acho que tem que ser investigado essas ações dele, tem que ser levado aí. Fiquei sabendo também que um senador está protocolando e vai protocolar essa semana um pedido de impeachment ao presidente. Eu acho que o Maia, né, não falou que vai acatar um pedido de impeachment no momento. Eu acho que a declaração do Maia ontem foi interessante, foi importante. Eu vi a diferença que né, uma pessoa que responde à altura, né, que sabe responder ali as perguntas. Bem diferente de uma pessoa como o Bolsonaro, que você pergunta e ele manda calar a boca, né? Eu acho que é bem diferente o Maia do... eu acho que, assim... eu acho importante a gente refletir sobre essas coisas que estão acontecendo. Eu acho que o Maia não acatar é uma decisão política. Eu acho que se ele... eu acho que acatar ao pedido de impeachment do Bolsonaro não é algo necessário, não é algo tão importante no momento. Eu acho que tem aí o, o, o pacote de guerra e tudo mais que são mais importantes no momento. Mas, referente ao trabalho governamental, eu acho, na minha visão, eu acredito que se houvesse um impeachment que fosse relacionado à chapa governamental, a chapa que eu digo que fosse algo que tirasse a chapa, tirasse o presidente e o vice, o Moro, eu acho que se tivéssemos um presidente como o Maia, no momento que nós estamos agora, seria muito melhor. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Maia teria uma maior cacife, um maior
uma maior responsabilidade, não diria nem cacife, eu diria que ele teria uma responsabilidade muito maior, né? Por mais que eu não tenha pensamentos parecidos com o Maia, não seja relacionado ao partido do Maia, o DEM, eu acredito que o Maia esteja fazendo um trabalho bom à população, assim como o Mandetta fez, né? E eu acho que é bom que ele esteja fora dos holofotes, como ele está fazendo. Eu acho que é importante. Eu acho que a máquina governamental, no momento que nós estamos, não está trabalhando. Eu acho que precisa trabalhar. E eu acho que você tirando essa chapa, Mourão e Bolsonaro, vai começar a trabalhar. Mesmo que a gente tenha um presidente da Câmara como presidente do país, eu acho que seria muito mais trabalhoso para a população. Eu acho que eu não estou pensando numa questão política no momento, eu estou pensando numa questão da população brasileira. E eu acho que é isso que tem que fazer. E é isso que o Congresso está fazendo. Eu acho que, claro, em um governo presidencialista como o Brasil, semi-presidencialista, presidencialista, sempre há conflitos entre o Congresso e o presidente. E eu acho que não é momento de ter conflito entre o presidente e o Congresso. Não é momento do presidente ir lá apoiar protestos contra o STF ou contra o Congresso. Eu não acho que é momento dele. Se ele fosse um presidente decente, um presidente que soubesse ser responsável, ele estaria. Não sei se vocês concordam, mas assim, eu acredito que ele estaria ali juntando o presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente do STF, conversando com todos eles, de igual para igual, entendendo, refletindo sobre o momento atual. E não saindo em protesto contra essa parte, porque eu acho que é importante a gente saber, é básico de política, isso. O governo, ele tem um tripé. Esse tripé é o legislativo, executivo e o judiciário. Esses três têm que trabalhar em conjunto para que a gente tenha um trabalho à população. Então, logo, eles têm que trabalhar em conjunto, ainda mais em momentos emergenciais como esse, e não é o que está acontecendo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a gente tem que sair dessa de falar, a gente tem que ver o Moro. Eu acho que a mídia está entrando numa eu acho que é legal falar isso. A mídia está entrando numa questão que não é a do momento, né? Eu ouvi falar, né, que o Brasil foi o primeiro que parou de ter notícias, 80%, 95% de notícias sobre o coronavírus por causa desse problema que está acontecendo agora, sabe? E eu acredito que essa relação de briga separatista entre Moro e Bolsonaro é uma desculpa, né, para nós, para tirar a concentração do que realmente importa. Nós temos mais de milhões de pessoas querendo auxílio emergencial. Nós temos mais de milhões de pessoas com fome na rua. Nós temos mais de milhões de pessoas perdendo emprego. E o Bolsonaro está saindo na rua e brigando com o Congresso e o STF e o Moro, em vez de resolver o problema das pessoas. Então eu acho que é importante a gente refletir exatamente isso e pôr ênfase nas pessoas, pensar nas pessoas, né? Eu acho que é importante a gente ver o Boulos saiu de casa, tá saindo de casa todos os dias para ir lá entregar alimentos para as pessoas de rua, sabe? Não tem uma mobilização aqui como na Argentina. Se o Bolsonaro é tão amigo do exército, então vá lá, converse com os generais e fale, vamos pôr o exército nas ruas para dar comida para essas pessoas, para dar coisas para essas pessoas. Vamos lá, o Maranhão entrou em lockdown, vamos apoiar o lockdown do Maranhão e ajudar eles, vamos pôr o exército lá para poder levar comida, vamos lá, levar os mantimentos nas casas das pessoas que não vão mais poder sair de casa para ir no supermercado, sabe? Eu acho que isso é importante no momento. Em vez de ficar brigando entre si, que nem brigazinha de família, sabe? Eu acho que não tem cabimento esse tipo de briga, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar, não, tá acontecendo isso? Beleza, tá acontecendo isso. Qual é o contexto do Brasil?
É um contexto de que a gente vai falar de corrupção, vai falar de coisa. De corrupção a gente está falando desde 2013, minha gente. Vamos parar com isso, sabe? Corrupção sempre vai ter. O momento é de pensar em outras coisas agora. Não é pensar, ah, a minha facada que nem teve sangue é mais importante do que a morte de uma mulher negra, sabe? Não, não é momento disso. É momento de você chegar e falar, não. Não é momento de você também chegar e falar, chegou a 5 mil mortes. A gente tem mais mortes do que o país da onde veio o vírus. E falar, e daí, para isso? A gente chegou a 8 mil, para falar a verdade, né, agora. Então, sim, e tá morrendo até gente da cultura, e a gente não vê nem a Regina Duarte falar sobre essas pessoas importantes da cultura brasileira. Toda vida importa. Eu acho que a fala do William Bonner ontem foi muito importante. Eu vi a fala, foi uma fala importante. Só que uma fala atrasada. Uma fala muito atrasada. Devia ter falado isso no começo, quando teve o primeiro caso de morte no Brasil. E não agora que está em 8 mil e está chegando a 10, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nas pessoas. Eu acho que é importante a gente começar a ver. Eu, sim, como a minha análise, assim, como cientista social, eu acredito que o país, ou essa pessoa que está no comando do país, pega a responsabilidade e pensa nas pessoas e para de pensar como ele pensava antes, que quem mexe com osso é cachorro, e começar a pensar que não, que vamos deixar esperar, não vamos deixar virar osso, vamos ajudar essas pessoas, ou se não, tira ele de lá. Tira ele de lá, sabe? Tira os dois. Tem. Demora, faz um processo mais rápido e põe mais rápido, põe para tirar mais rápido, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma consciência de que nós estamos com um grande problema atualmente, que é a pandemia. O problema é a pandemia, não é pegar e falar, não, o problema é político, é entre o Moro e o Bolsonaro. Não, o problema é entre... Calma aí, já vou falar sobre isso. É entre o problema é entre o Flávio Dino e o Bolsonaro, porque o Flávio Dino foi o único governador que teve cacife de ir lá e comprar direto, fazer um drible maravilhoso com a Receita Federal e comprar diretamente da China os respiradores, sabe? E ainda doar para estados vizinhos alguns respiradores. Sim, tá pensando na população, sabe? E isso de que o governo Bolsonaro acabou, eu acho que talvez sim. Eu acho que a gente tá num... As coisas só vêm... Eu acho que Eu acho que é exatamente isso, essa declaração do John Lennon. É exatamente isso que eu tô falando. Eu acho que ele tá preocupado em ser o que ele era antes de ser presidente e não tá preocupado com as pessoas, né? Sim, eu acho que a gente tem aí essas pessoas que é isso que eu ia falar agora dessa questão dos loucos que votaram nele. Eu acho que quem votou nele e tem consciência já tá se separando, tá quietinho, tá na dele. E quem votou nele e segue cegamente está se entrando em uma histeria social, né? Porque tá vendo que o governo Bolsonaro acabou, que não tem mais jeito, e tá ali. Eu acho que é meio. O que a gente teve. A gente. É meio uma. Na psicologia social. É uma questão de. É uma questão de histeria social, né? De que eles estão vendo que não tem mais jeito, e em vez de falar, de aceitar que não tem mais jeito, não, eles estão cada vez mais. Você vê que o Bolsonaro não tem mais jeito de sair na mídia, né? Ele tá totalmente descontrolado. Essa questão dele mandar calar a boca é exatamente isso. Ele tá descontrolado. Ele tá vendo que ele já perdeu, que o governo dele já diluiu ali. Ele tem uma equipe econômica que tentou fazer uma coisa que não tem nada a ver com a realidade, porque eu tenho um amigo que falou, não vou dar nomes, mas eu tenho um amigo que fez economia e falou que o Paulo Guedes é apenas do lado teórico da escola de Chicago, e o lado teórico não funciona.
Então, e o Paulo Guedes está vendo que não funciona. E aí entrou essa pandemia, ele quer fazer o coisa econômico, por isso ele está falando toda hora, economia é mais importante do que vida, economia é mais importante do que vida. Toda hora falando isso. E aí ele pega e simplesmente não tá nem aí com as vidas. Ele quer fazer um plano econômico que não tá dando certo. Que se ele fizer um plano econômico, o Congresso vai barrar. Né? Então, eu acho que o Guedes é o próximo a sair mesmo. Eu pensei na Regina Duarte, mas a Regina Duarte conseguiu se dar bem com o Bolsonaro. Acho que é um amor recíproco o dela com o Bolsonaro. A verdade é que ele tá cuidando muito dele. A questão é que eu acho que o John Lennon entrou depois. Eu tava falando exatamente isso antes. De que ele tá preocupado da questão dele ter escolhido o. Posso repetir? É da questão dele ter escolhido o. Eita, da questão dele ter escolhido o. Como é que é o nome? A PF do Rio de Janeiro para ser dele, né? Acho que eu posso complementar aqui, acho que é legal. Que ele escolheu exatamente a PF do Rio de Janeiro por causa disso. Porque ele tá mais preocupado com ele do que com. É para proteger os filhos, né? É justamente para proteger os filhos. Ele pode falar o que ele quiser, de que não tem nada, tem investigação, os filhos dele estão sendo investigados. A questão do porteiro dele está sendo investigada, então é uma defesa dele, né? Em vez dele. E tá tudo. E a justiça tá parando dessas coisas, né? Até o caso Marielle, a gente não tá vendo continuação por causa do problema que a gente tá. Eu acho que certo que o caso Marielle é muito mais importante. Eu acho que não tem nem comparação o caso Marielle com o caso do Bolsonaro, da facada, ou com o caso do porteiro. O do porteiro é importante, porque sabendo do porteiro do Bolsonaro, a gente vai saber o que aconteceu de verdade, né? Porque o porteiro tem muito o que dizer ali. Eu acho que quem viu o documentário da Marielle sabe disso, que o porteiro falou coisas ali, depois falou coisas e que tá muito confuso isso, né? O caso Marielle é muito complicado. A gente vê ali, né? Porque foi uma briga de milícias do Rio de Janeiro, aí depois falou que primeiro teve um cara que seria o mandante, aí depois falou que não seria ele, porque ele é de uma outra facção. Então, e colocar o Bolsonaro no meio é por causa disso, porque a família dele tem a ver com milicianos. Então, é totalmente isso. E por que ele quer a PF? A PF é um órgão maior do que a PC, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro. E o Marcelo Freixo, conseguiu manter o caso na Polícia Civil. E ele quer pôr a Polícia Federal para segurar ali. Então ele está pensando mais na família dele do que. Vixe, Maria. Tá pedindo? Por quê? Também pedindo para entrar. Oxe. Do que. Do que isso, né? Do que essa. E é isso mesmo, John Lennon. Eu acho que a pessoa tem que pensar, ele tem que pensar mais no povo. E eu acho que quem está pensando no povo agora é o Congresso. O STF nem tanto. O STF também, né? Eu acho que a gente tá dependendo de um cara que é o Alexandre de Moraes. Quem não sabe da história do Alexandre de Moraes, ele foi o advogado do PCC aqui no Brasil. Então, eu acho que a gente está tendo defender pessoas que a gente nunca imaginou que a gente defenderia, né? Eu nunca pensei que eu defenderia o Maia. Eu nunca pensei que eu iria de acordo com o meu partido de ter apoiado o Maia como presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. E eu tô de acordo agora. Porque na hora que votou, eu falei, não, devia ter sido o Freixo. Eu acho que, né, o Freixo tem uma grande... Eu acho que se tivesse sido o Freixo e a gente não estivesse nessa pandemia, eu acho que talvez o Freixo teria sido bem mais contra essas decisões do presidente, né? Ele teria muito mais vínculo, né? Ele teria muito mais
meios ali para poder investigar e aumentar a investigação. Né? Essa investigação agora é muito difícil você investigar a família do Bolsonaro, né? Porque ele tem mais meios de se proteger do que de investigação. Ele só pode ser investigado. A família dele, como está toda na política, só pode ser investigada pelo STF. Ela não pode ser investigada por outro órgão. Ela não pode ser. Ela pode ser investigada pela PF, mas quem tem que julgar é o STF. Então é bem complicado isso. É, não é fácil, né? E todos eles, né, da família. É interessante que a gente saiu de uma coisa que é contra a corrupção, contra o PT, contra tudo isso, e a gente não vê que o Bolsonaro tem muito mais a família dele toda ali, né? Tem os três porquinhos todos ali na família, né? Na política, né? Todos eles estão na política. Uma família que está ali e se utiliza do papai para poder continuar. Eu acho que é uma família totalmente. Então, eu estava falando aqui justamente sobre isso. Eu acho que as provas do Moro, sim, são incontestáveis. Só que eu acho que tá muito uma briga. Tá muito uma briga entre Moro e Bolsonaro e não estão pensando exatamente na questão principal, que é a população brasileira. Eu acho que talvez fazer o que fizeram antes da ditadura, com o, com o Goulart, com o João Goulart, talvez seja uma opção de fazer o presidente não ter mais responsabilidade e dar toda a responsabilidade ao Congresso, né, num momento como esse. Eu acho que a gente tem que começar a parar, porque você vê, é o que eu falei, é aquela questão de que o Moro ter saído e ter posto essas provas incontestáveis e tudo mais para tirar o Bolsonaro é totalmente uma questão de que fez a mídia parar de pensar um pouco na pandemia, né? E isso a gente não pode parar. Tem pessoas morrendo. Sim, é exatamente. O Maia não vai abrir um processo porque ele está pedindo exatamente. Ele acredita que tem questões mais importantes do que abrir um processo de impeachment no momento. Então eu acho que uma decisão como a do Tancredo Neves em 1960, quando o presidente Jânio Quadros renunciou e fez ser um parlamentarismo, seria uma decisão interessante. Eu acho que seria uma saída para parar com essas briguinhas do executivo. Eu acho que a gente tem que se distanciar dessas briguinhas do executivo. Eu acho que essas briguinhas do executivo só são briga de família e a gente tem que parar com isso. É briga de amiguinho, sabe? Aquelas briguinhas de amiguinho de criança, que é, ele pegou a bola, mas a bola não é minha, né? Tá. Parece isso e a população não vai para frente. É por isso que eu acho que por mais que o que o Moro está fazendo seja. Na verdade, o Moro tem interesses políticos. Ele pode dizer que não, mas ele tem interesses políticos no que ele está fazendo. Ou deve ter havido alguma briga que eles não estão falando, o Bolsonaro e o Moro. Deve ter tido alguma briga entre eles ali. Que deve ter, sim, o Moro deve saber alguma coisa. Eu não entendi. Esse foi golpe. O que foi golpe? O da Dilma? É que, na verdade, eu acho que esse André Souza é interessante de responder. A gente tem que pensar um pouco no contexto nacional. Sim, sim. Eu acho que o da Dilma tinha interesses. O contexto é diferente, político, né? Nós estamos num contexto agora de pandemia. Eu acho que a decisão do
do Maia, se ele tivesse uma intenção política no momento, ele faria o impeachment ao Bolsonaro, com certeza. É... Sim, não, sim, o da Dilma eu não estou dizendo que não foi golpe, eu acho que também foi golpe, eu acho que foi. Tinham sim intenções no impeachment da Dilma que são políticas e que eram de uma maioria que ela estava contra, tem a ver também com a Lava Jato, e que a Lava Jato estava entrando num lado que as pessoas que iam pegar gente ali que não que agora apoia, por exemplo, o Bolsonaro, e que não e que ia se ferrar. Então eles entraram nessa de vamos tirar ela porque ela. E também eu não acho só que tenha sido golpe por isso. Eu acho também que tenha sido golpe por causa dos que teve machismo para tirar ela. Eu acho que isso também, mas o que eu quero explicar é assim, tem um contexto político diferente. O da Dilma, a gente não estava numa pandemia. A questão do Maia não acatar o pedido de impeachment, talvez o Alcalumbre, o presidente do Senado, ele aceite o protocolo de impeachment do Senado. Sim, eu acho que essa espera, isso do ano que vem é importante, porque esse ano a gente está com um problemão com a pandemia, né? Tá aumentando, a cada dia tá aumentando a cifra, né? Tanto que no dia que o Bolsonaro saiu para se defender do Moro, ele falou: ah, tá diminuindo, né? Os tantos de mortos. E aí depois saiu a cifra de que aumentou. Logo depois que ele saiu a cifra de que aumentou 75. Teve 600 no dia anterior, no dia seguinte que ele saiu a público, teve 675. Então a decisão do Maia, eu concordo com a decisão dele de não aceitar o pedido agora. Porque ele não está tendo. Se ele tiver. Assim, em intenções políticas, ele deveria aceitar. Mas pensando no contexto de pandemia, ele não deveria. Porque tem questões mais importantes para se mais urgentes para se. Como eu falei, né? As questões mais urgentes são o orçamento de guerra, o aumentar o isolamento social, aumentar aí os médicos nos lugares que não tem tantos médicos, o auxílio emergencial, que tem milhares de pessoas que precisam receber e não receberam. Então, tudo isso é mais importante no momento do que o impeachment do Bolsonaro. Então, uma saída possível, que eu acredito que seria interessante, é o Maia fazer que nem fez o Tancredo Neves. Mas eu não sei se historicamente, né? Que é fazer um parlamentarismo e fazer o presidente perder totalmente a. Eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar que o presidente da Câmara na época era o Cunha, que tinha rabo preso com as próprias pessoas que quiseram tirar a Dilma. Eu acho que é importante a gente deixar claro isso, que o Eduardo Cunha, que era o presidente da Câmara na época, e que ele acatou justamente por isso. Tinham questões mais importantes, mas eu ainda acho que a gente tem que pensar na população do que no. Eu acho que tirar o parlamentarismo no momento seria tirar totalmente a autonomia do presidente. Eu acho que seria exatamente isso, deixar ele de lado, deixar o executivo de lado e fazer o Congresso trabalhar. Sim, mas o Maia era só um deputado, né? O Maia, como eu disse, eu não concordo com o Maia em muita coisa. Eu não sou do partido do Maia, não tenho nada. Mas é que é um contexto diferente, né? Eu concordo que tem que tirar o Bolsonaro o mais rápido possível, que ele tem crimes ali. Isso dele sair na rua no meio de uma pandemia é horrível, é uma questão. Mas que a gente tem que pensar na população. Eu acho que a ênfase na população, mas eu acho que vai. Eu acho que o Bozo vai cair, sim. Eu acho que dá medo. Eu acho que ele vai cair, mas me dá medo, porque a gente não sabe as intenções do Mourão a partir dessa saída. Por isso que eu tenho muito medo, por isso que eu acho que tem que tirar a chapa. Por isso que eu acho que tem que ser uma questão muito mais. Tem que ter um jogo político aí de mestre para poder fazer com que o executivo comece a trabalhar para a população.
Eu acho que isso, nem que a gente, eu acho que a minha ideia agora disso, do parlamentarismo, eu acho que, não sei, eu não sei se o que vocês acharam, mas eu acho que é uma questão a se pensar. Eu acho que porque o que fizeram em 1960 com o Goulart é o que poderiam fazer com o Bolsonaro. Deixar o Bolsonaro gritando lá, que nem uma criança mimada, e trabalhar para a população, fazer o serviço dele. O Maia ir lá e fazer o serviço dele. E aí depois tirar, né? Depois você tira ele de lá, ou sei lá. Porque aí complica. Sim, por isso. Eu acho que caçar a chapa é muito mais difícil do que fazer essa manobra radical que já fizeram, né? Porque eu tô pegando uma questão histórica. É, isso eu concordo. O Moro é outro mesmo. Eu acho que tem uma briga entre amigos, né? É um amor. Eu acho que quem não viu era legal ver um vídeo que fez a Maria Bopp, que é a estrela da série Me Chama de Bruna, que ela fez um vídeo recentemente em que ela fala exatamente sobre o motivo da briga. É muito legal. Quem quiser ver pode entrar lá. Eu acho que essa briga tem tudo a ver com o que ela mostra, né? De que o Bolsonaro tá bravo com uma história de amor entre eles, né? É uma grande história de amor em que um traiu o outro e aí tá nessa briguinha. E a gente tá olhando essa briguinha de perto. E eu acho que os papéis. Eu acho que é legal enfatizar aí o papel do Boulos, o papel da Manuela Dávila, que abriu um instituto para ajudar. A Manuela Dávila está sendo. Postei até nos meus status aqui. Ela abriu um instituto de doação que se chama Instituto E Se Fosse Você. Eu acho que é legal eu fazer essa propaganda. Quem quiser fazer doação pode fazer. O carro-chefe das doações tem o site. O carro-chefe da doação são os livros da Manuela, que são muito legais. É o Revolução Laura e o Porquê Lutamos. É bem legal, vocês podem comprar o livro, acho que está em R$ 40. E esse dinheiro, se você compra direto do site, eu já fiz minha parte. Se vocês compram direto do site o livro, eu posso pôr aqui, é Instituto E Se Fosse Você. Tudo junto, E Se Fosse Você, sem acento. Já doou mais de 1 milhão de coisas para as pessoas aqui no Brasil. E isso é muito importante. Isso é o momento da gente trazer essa solidariedade. E também a Irundina, numa live que eu vi, tá brigando aqui em São Paulo para abrir alguns hospitais públicos que foram fechados para poder ajudar na pandemia. A Irundina, que tem 82 anos, não está podendo sair desde antes que começou a pandemia aqui no Brasil, está aqui em São Paulo ajudando aqui hospitais como o Hospital da USP, esses hospitais que muita gente acaba não vendo, né? A mídia acaba não falando, que estão com problemas, que estão sem orçamento, ela está tentando ajudar. Vamos ver, a família é muito envolvida como que há de mais pobre no que se refere à polícia, podre. E a questão, ele não está preocupado com a população. Sim, foi o que eu falei, tá preocupado só com a família dele, não com a população. Ele tá preocupado. E ele mostra isso, né? Como ele tá preocupado só com ele, naquele discurso que ele fez depois da fala do Moro, né? Ele mostra exatamente isso. A questão dele falar que ele queria que investigasse a facada dele, que ele queria não sei o que ele queria não sei mais o que. Sim, eu acho que é bom a gente lembrar esse passado do Moro. Eu dizia desde antes isso do André, que o Moro sim, o juiz é um juiz imparcial. Ele poderia ter começado parcial. Na verdade, ele é um juiz parcial, né? Ele não é um juiz imparcial, tá? Tem aí. Sim. Só que não acataram, né, as provas do Intercept. Não sei o que aconteceu com aquela investigação do Vaza Jato que parou do nada, né?
Eu acho que também tem uma questão do Intercept da pandemia, né? Acho que eles pararam por causa disso, por causa da pandemia. Estão mais preocupados com o mais importante, que é o que eu estou dizendo aqui. Acho que o mais importante é mesmo a gente se preocupar com o povo, é a população. Briguinha política entre Moro, que era juiz, né? É bobeira no momento. Eu acho que o Maia tá fazendo exatamente o que. O Maia e o companheiro dele do DEM estão fazendo exatamente o que a gente deveria. Que o Bozo devia estar fazendo, né? É, é muito complicado isso. Eu acho meio difícil a gente. Né? Eu acho que. Sim. Tanto que a questão do. Foi muito rápida a questão do sítio, né? E ainda aumentaram a pena dele para 17 anos, de 12 para 17. Eu acho que é que a questão do Lula virar. A Dilma falou isso, que é verdade virar à tona, né? A Dilma falou isso, o próprio Lula falou isso, que o Lula sabe da verdade e o Lula não fala, né? Ele fala que ele sabe da verdade, que a verdade vai vir e que tem que esperar as pessoas, a verdade vir à tona, né? Tem que esperar tudo isso aparecer, de que estão tramando contra, né? Eu acho que tem sim uma, porque se a gente pensar na história do PT, tem sim uma questão de retirar o poder dos trabalhadores e o poder de uma classe que começou a ter poder no Brasil e que a elite brasileira não gosta que tenha poder no Brasil. Né? É como se a gente pensasse assim, é como se um candidato negro na época da colônia, na época da república, fosse candidato a presidente e ganhasse. É meio isso. E aí ele trouxesse, junto com ele, a representatividade dos escravos, né? Fosse uma história assim. E aí é mais ou menos isso. A elite não aceita. Sim, 2020 pode ser. Mas eu acho que tem nomes fortes para a eleição de 2020. Que eu acho que assim, eu acho que eu concordo nesse sentido das eleições de 2020. Eu acho que é legal colocar uma coisa que eu apoio muito no PCdoB, que falou uma vez o presidente do partido aqui em São Paulo, e que eu concordo demais, que é que por PT e para a esquerda, tudo é Lula. Lula, 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 Lula. E a gente não tem um. Pensa aí, alguém que seja aí uma referência com luta, o Lula, né? Sim, não aceitam justamente porque não aceitam que ele foi o melhor porque ele era metalúrgico, trabalhador, ele não era da elite, porque até então só era elite que era presidente. Você vê Collor, Fernando Henrique Cardoso, só elite. Pós ditadura militar só teve elite. Tirando o Lula, sim, eu acho que investir no nome do Haddad é importante no momento. Eu acho que investir. Acho que a gente tem também o Flávio Dino, que é um nome importante. Para quem não conhece, é legal ir ver. Flávio Dino é um nome importante e está sendo um possível candidato para 2022, como vice ou como candidato principal. E aí o Haddad como vice, ou o Haddad como principal, como um candidato, e o Flávio Dino como vice. Então, o Flávio Dino está sendo um grande nome da esquerda. Para quem não sabe ainda, é bom pesquisar, é legal. O Flávio Dino, ele tem. Eu acho que é legal colocar aqui. Eu fui num. Sim, eu acho que o Haddad devia. É que no momento que a gente está é muito complicado politicamente fazer campanha e estar na mídia, né?
a Manuela Dávila também é muito forte. Em relação ao PCdoB, ela foi a primeira. Ela saiu da UJS, né? Ela tem história, né? Ela foi deputada federal, deputada estadual. Então, eu acho que o apoio do Lula fez o Haddad perder em 2018. Eu acho que o Haddad ter se vinculado, a gente pode ver que após o Haddad ter parado de se vincular aí na cadeia, conversar com o Lula, o Haddad começou a ganhar mais visibilidade e mais, mais eleitores. Né? Acho que a gente tem com o Haddad a marca de uma ruptura, que é muito importante enfatizar. O Haddad, eu tenho um texto sobre isso no meu blog, que o Haddad ele faz uma ruptura com o antigo PT. Uma ruptura que é da autocrítica ao PT, da autocrítica dos erros, né, que teriam feito o PT, porque todo governo tem seu erro. Então, eu acho que o Haddad ele tem que agir. O Lula, se eu não me engano, ele já saiu falando que ele apoia o Flávio Dino como candidato em 2022. Se eu não me engano. Tem que ver isso aí, mas eu acho que é sim. Eu acho que o Lula falou que se fosse para escolher alguém, ele escolheria o Flávio Dino. O Flávio Dino é da base, já foi deputado federal, já foi. Ele é bem. E tá sendo. E no. Sim. Eu acho que o Lula fora da cadeia, eu acho que eu penso de um jeito assim. O Lula fora da cadeia, ele não tem que ser candidato. Eu acho que o Lula tem que voltar às ruas. Acho que o Lula tem que subir no palanque, falar assim, eu sou um velho de 75 anos, estou aqui em cima do palanque lutando pelo povo. E não ser candidato a presidente. Eu acho que o Lula tem que fazer isso. Tem que sentar do lado do Boulos e ir lá no palanque, ir nos protestos. Sim, e o Flávio Dino está sendo muito forte. O Flávio Dino que juntou, que fez aquele grupo que é dos governadores do Nordeste. Que fizeram um grupo de governadores do Nordeste contra o Bolsonaro. Que foi o Flávio Dino que organizou, junto com a Fátima Bezerra do PT. E aí são todos os governadores do PT, do Nordeste, unidos contra o Bolsonaro. É meio uma. Seria meio uma. É uma questão entre eles, né? Pode ser. Eita, nós. Vão apostar o quê? Que o Haddad sai candidato? Eu acho que o Flávio Dino. Eu aposto no Flávio Dino candidato. Ainda mais com o protagonismo dele agora na pandemia, eu acho que ele ganha. Ele. E também ele tinha um grande protagonismo quando o Bolsonaro entrou, né? Pra quem não sabe, ele fala isso, né? Ele sempre fala isso, o Flávio Dino, que o Bolsonaro lançou a escola sem partido. No mesmo dia, o Flávio Dino fez um decreto de que a escola não tem que ter visão política, né? De que a escola ela tem que ser isenta e que ela tem que trazer sobre a escola de pensamento crítico, né? Aí depois o Bolsonaro soltou aquela frase de que as mulheres do Brasil estavam prontas para os turistas, e aí o Flávio Dino fez um decreto. Aí o Flávio Dino fez um decreto no Maranhão, de novo, né? Aumentando, reforçando a polícia contra a prostituição no Nordeste. A prostituição forçada no Nordeste, que é muito forte. Então, e é muito engraçado, porque ele fala, não é porque eu sou um menino mimado que quer ir contra o chefe. Não, é porque ele, ele pensa na população, né, do Nordeste. Alguém de fora? Alguém de. Eu acho que ele apoia o Flávio Dino e Haddad. Se tiver outro candidato, ele não apoia mesmo. Porque ele tem que ser do PCdoB, PT, essas coisas. Acho que nenhum candidato do PSB, acho que não tem um candidato forte, tão forte quanto o Flávio Dino e Haddad. Né? É, é,
é muito complicado você pôr o Flávio Dino e Haddad junto é muito bom, mas aí você tem a dúvida, né? Quem vai ser o candidato, quem vai ser o vice, né? Porque o Haddad já ganhou grande força e teve uma campanha muito forte no ano passado, em 2018. Então, é bem. Então, mas aí depende, porque a elite foi quem colocou ele lá, né? A elite, você vê o dono da Havan, né? Você vê várias elites contra ele, a favor dele, né? Vários empresários a favor dele. Agora que os empresários estão se abrindo os olhos. Valeu. É bom ser reconhecido. Ele estão irritados pelo que eu acho que é legal a gente lembrar o que fez o Geraldo Alckmin quando o Bolsonaro ganhou. O Geraldo Alckmin ele foi num congresso que tinham vários empresários e ele falou que o Bolsonaro não ia apoiar eles, que o Bolsonaro não seria bom para eles. O, o, o partido que iria ajudar os empresários é o PSDB. É o PSDB. O PSDB é o partido da Globo, é o partido dos empresários, dos grandes empresários. Você viu que ele é. Ele não gosta que chame de velho. É, tá que ele é mesmo. Ele queria se aproveitar, né, do momento do Bozo, mas agora você viu que ele tá voltando atrás do apoio ao Bozo. Ele fez um abaixo-assinado depois do. Pode ser. Se ele apoiar o Haddad, aí eu te pago uma dose. Mas eu acho que se o Lula apoiar o Haddad ele vai ficar meio isentão, assim. Ele não vai ficar tão. É que o problema é que entra o Ciro no caso, e o Ciro marca uma ruptura da esquerda, né? E aí é muito ruim isso, o Ciro marcando essa ruptura da esquerda, né? Uma ruptura da esquerda para centro-esquerda, né? A centro-esquerda sempre foi, né? Na verdade, mas é uma centro-esquerda mais voltada para a direita, né? Um negócio meio doido. E que o Ciro eu acho o Ciro meio, não sei se eu chamaria de esquizofrênico, mas eu acho ele meio estranho. Eu acho ele meio, porque apoiou o Lula e a Dilma durante o impeachment inteiro. Foi a favor, falando que é golpe, tudo, metendo louco. Aí depois ele perde o primeiro turno e vai viajar pra França em vez de apoiar o Haddad. É meio. Pra mim, ele é meio. Eu não sei se é esquizofrênico, mas ele é meio estranho, né? Ele é meio. Ele quer se pagar de isento de em cima do muro, mas na verdade ele. Assim, eu acho que eu concordo com quem falou que ele ajudou, né? O Bolsonaro a ganhar. Porque se ele tivesse ido lá e falado, se ele tivesse. Exato, é isso que eu vou falar agora. Eu acho que se ele tivesse apoiado o Haddad, se o Ciro tivesse feito igual. Ou se o Ciro tivesse feito igual o Boulos, que desde o começo, de que perdeu no primeiro turno, apoiado e estado do lado do Haddad, o Haddad tinha ganhado. Até porque nós temos 87 milhões de pessoas que votaram que votaram nulo com o Haddad e que não votaram. Então, a gente fala, o pessoal fala para aumentar o Bozo, fala, 54 milhões de pessoas votaram em mim. Tá, legal, mas 87 não quiseram você. Que votaram no Haddad, que votaram nulo, que votaram branco, que votaram. Que não votaram. Então, né? A proporção é muito grande. Eu acho que é esse povo que a gente tem que pegar. Imagina se a gente pega esses 87 milhões juntos e faz o voto do Haddad. O Haddad ia ganhar de lavada. Então, eu acho que tem um professor meu que falou isso uma vez, que a esquerda, em 2022, a esquerda sempre tem que pegar os indecisos. Sempre. É importantíssimo a gente pegar os indecisos. Sim! E aí a maioria não votou.
ou não votou, ou votou branco, ou votou no Haddad. A maioria dos eleitores do Ciro. Na verdade, uma pequena parte votou no Haddad e o resto votou nulo. Então, boa parte de quem votou nulo é quem votou no Ciro. Né? A maior parte de quem votou no Ciro é. Gente, já tô aqui há um tempão e eu ia ver filme. Então, para lembrar, eu vou encerrar. E para lembrar, esse vídeo vai estar no YouTube, tá, minha gente? Numa playlist chamada Reflexionando as Notícias. Foi bem legal discutir com vocês. Toda quinta-feira tem essa live da semana. E tô disposto aqui sempre a discutir. Foi bem legal. Eu acho que essa dinâmica é bem mais divertida do que eu ficar falando sozinho aqui. Valeu aí para quem participou. E até semana que vem. Um abraço aí para vocês. É que assim, historicamente o nosso país, historicamente ele é contra a corrupção. A gente tem um ódio à corrupção que é sem tamanho. E que a gente não vê. Sim, eu acho que as pessoas estão começando a ver que o PT pode ter roubado, mas o PT fez coisas boas, né? Acho que teve uma coisa que eu estava até discutindo esses dias com um tio meu, que eu falei, o Itaú doou mais dinheiro do que o PT roubou. Aí ele ficou bravo. Aí eu falei, olha só, e aí eu fui ver notícias, tem uma notícia da própria Veja, que é sempre contra o PT, que mostra que o Palocci falou que o PT roubou 500 milhões de reais. Já devolveu boa parte, né? E o Itaú doou 1 bilhão para a pandemia, né? Então, sim, a corrupção ela faz parte da nossa. A família miliciano não faz, né? A gente colocou miliciano no poder agora. E assim, se vocês fizerem uma conta, o que o Brasil perde de dinheiro, assim, digo dinheiro, não falo de dinheiro que roubou da empresa, sabe? Não falo de dinheiro que vem da empresa pro governo, mas eu falo de dinheiro só do governo. Se você pegar uma conta de dinheiro do governo que os políticos roubam e os benefícios e o salário deles, fazendo uma comparação entre esses dois, os benefícios e o salário do político é muito maior do que o que ele rouba. Sim. A gente está vendo uma nova política, né? Uma nova forma de se fazer política que o Bolsonaro falou que ele ia fazer, né? Ele ia mudar a lógica, né? Em vez de ser aqueles corruptos, né? Da época, agora são os milicianos protegendo milicianos, né? É uma que nem o PSDB tá feliz com isso, né? Acho que ninguém tá feliz, né? Eu vi um debate do Novo que o Novo também não é a favor. Foi a favor na eleição, isso a gente não pode esquecer. O Novo foi a favor na eleição do Bolsonaro, foi a favor do Bolsonaro. Apoiou, o Novo apoiou. O candidato deles, o Amoedo, não apoiou. Sim, o Amoedo não apoiou, mas o Novo apoiou o Bolsonaro, né? Para falar, sou contra o PT. O ódio ao PT é muito grande, eu acho que é legal, podem ler. Eu fiz também um texto falando de quem apoia, né, o Bolsonaro. Na época de 2018 eu fiz um texto tentando entender quem votou no Bolsonaro. E é exatamente isso, era corrupção, 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 a corrupção. Então não tinha uma questão de vamos tirar salário, vamos diminuir o salário pela metade dos políticos, vamos fazer não sei o quê. Não tinha essa questão que o Haddad trouxe. Para quem não lembra, o Haddad trouxe essa questão de diminuir benefícios, diminuir salário. E ninguém tava nem aí para isso. Falava, ele é ladrão. E isso é o mais importante que a gente tem agora. Pensar na corrupção é importante, mas eu acredito que corrupção a gente vai ter sempre essa questão de ódio a um partido por causa da corrupção. Mas corrupção tem no mundo inteiro. Vai acabar aqui.
Sim, foi o partido que mais fez pelo povo, tem razão. Foi o partido que mais deu direitos, abriu universidades e tudo mais. Tá acabando aqui. Obrigado pela participação, André. Semana que vem eu vou estar de volta. Até mais aí. Tenha um bom dia. Esse dia friozinho tá bom para ficar em casa.